Pessoal, uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância de horizontal de 20 metros sobre a sobre a ação da força resultante, orientada conforme o esquema seguinte. Então, uma força que está orientada nessa direção. Desprezando as forças dissipativas, calcule em joule o trabalho realizado pela força resultante quando o conjunto velocípede e criança percorre uma distância de 20 metros. Bom, pessoal, a primeira questão aqui é que trata-se de trabalho de uma força constante, né? O exercício não me deu nenhuma informação, muito menos uma informação gráfica, de que essa força não pudesse ser constante, né? Então, trata-se sim de o trabalho de uma força constante, que eu vou resumir um pouco esse esquema aqui de uma forma mais simplificada. Então, vamos fazer aqui uma superfície horizontal. Esse velocípede agora vai ser representado por um bloco, né? Esse velocípede está se deslocando para a esquerda, né? Ou seja, com uma certa velocidade v aqui, e sobre a ação da força do seu pai, uma força resultante aqui, e essa força faz um certo ângulo θ com a direção do movimento, que é horizontal, e esse velocípede será puxado por uma distância de quanto? De 20 metros. Pessoal, formulinha aqui. Trabalho de uma força constante. O que é trabalho? Trabalho é energia que, nesse caso, o pai está fornecendo ao velocípede, né? Ou seja, logo após esses 20 metros aí que o pai vai puxar a criança, né? Desde aquele momento ali, esse conjunto velocípede vai estar com mais energia. E quem forneceu essa energia? O pai da criança puxando. E como que eu posso calcular o trabalho de uma força resultante? O trabalho de uma força resultante constante, né, qualquer, é o módulo dessa força resultante vezes a distância em que ela foi aplicada vezes o cosseno do ângulo θ, onde o ângulo θ é o ângulo entre a direção do movimento e a direção da força que está sendo aplicada, né? Não temos esse ângulo θ e não temos o módulo da força resultante. A única coisa que a gente tem aqui é a distância, né? Mas, analisando a figura do enunciado, a gente já começa a trabalhar aqui e já podemos rapidamente calcular qual que é o módulo dessa força resultante. Por quê? Se vocês forem reparar, cada quadrinho desse aqui equivale a uma intensidade de força de 2 newtons. Então, se vocês forem reparar, a componente horizontal dessa força resultante, ela tem 8 quadradinhos, logo ela tem uma força horizontal de quanto? De 8 newtons. E a componente vertical dessa força tem 3 quadradinhos. Eu posso até representar ela aqui para já fechar um triângulo de uma vez, gente. Ó. A componente vertical aqui dessa força resultante, ela tem 3 quadradinhos, 3 vezes 2. A força vertical aqui vai ser de 6 newtons, né? Com isso, nós temos um triângulo aqui formado por essas forças, né? A força vertical, cuja intensidade resumidamente vale 6, a força horizontal, cuja intensidade dela, o módulo dela, vale 8, né? E eu tenho o quê? A força resultante aqui, cujo módulo da força resultante eu não sei. Mas eu estou diante de o quê? De um triângulo retângulo, né? Forças perpendiculares, como que eu posso calcular o módulo dessa força? Eu sei que o módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo da força horizontal ao quadrado mais o módulo da componente vertical ao quadrado. Portanto, o módulo da força resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6, 36. 64 mais 36, o módulo da força resultante vale 100, então o módulo da força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 100, ou seja, o módulo dessa força resultante vale 10 newtons. Já temos aqui, então, mais uma grandeza ali para calcular o trabalho, né? Já temos a distância, que vale 20, e agora sabemos que o módulo dessa força resultante vale quanto? Vale 10. A distância aqui, ó, vale 20. Então agora a gente só precisa saber o que? O cosseno desse ângulo θ, né? Que é exatamente qual ângulo aqui, se a gente for olhar esse triângulo retângulo, gente?
O ângulo θ está exatamente esse ângulo. Então aqui nós partimos por uma trigonometria no triângulo retângulo, né? Nós temos um triângulo retângulo que o ângulo θ, 90. Esse cateto adjacente a θ vale 8, o cateto oposto a θ vale 6 e a hipotenusa vale 10. E a gente sabe que o cosseno de θ será igual ao que, gente? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente a θ vale 8 e a hipotenusa vale 10. Vou deixar na forma de fração aqui, sem problema nenhum. Deixa esse cosseno aqui na forma de fração, é 8 sobre 10 ou 0,8 ali, gente, ó. Acabou. Agora nós temos tudo que nós precisávamos para quê? Para calcular o trabalho dessa força resultante, e assim faremos, ó. Então, o que é a pergunta, né? O trabalho da força resultante vai ser o módulo da força que vale 10, vezes a distância que vale 20, vezes o cosseno de θ, que é 8 sobre 10. Podemos cortar esse 10 com esse 10. O trabalho da força resultante vai ser igual a 20 vezes 8, mais 160. Unidade de trabalho é a unidade de energia. No sistema internacional vai ser o quê, gente? Joule, né? Então, esse é o trabalho, 160 joules. Primeira questão, trabalho de uma força constante, né? É dessa forma aqui que nós vamos calcular. Só lembrando, né, gente? Trabalho é energia. Energia que um agente externo vai ceder a esse corpo, ou seja, esse corpo vai ficar com mais energia. No caso do velocípede aqui, ficou com mais 160 joules de energia. E de onde que veio? Quem foi o agente externo que cedeu essa energia para esse corpo? Foi o pai da criança que está exercendo a força resultante naquela direção, né? Fazendo um ângulo θ em relação à direção horizontal. Beleza, moçada? Até a próxima aí, valeu!